E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Gravar um vídeo aqui numa praça aqui perto de casa. Eu acho interessante a distopia, vamos dizer assim, dicotomia. Talvez eu não tenha encontrado o termo correto, mas a diferença nítida que existe de um conceito que não me desce muito bem a garganta, entendeu? Então eu vejo assim que ao mesmo tempo que é horrível você gravar num local que tem muitas pessoas passando, muitas pessoas andando de moto, carro, passando com cachorro, com criança, e talvez exista a chance, e de fato está acontecendo, né? Um monte de barulho, de atrapalhar o vídeo e disputar a minha atenção. Ao mesmo tempo que isso acontece, é muito interessante também praticar o ato de não se importar com essas coisas, entendeu? E eu acho muito interessante porque cativa um pouco mais a minha mente e, vamos dizer assim, calma um pouco mais as ideias. Então, eu não pensei em nenhum tema específico para o vídeo de hoje, como sempre, né? Inclusive a tarde está muito bonita. Deixa eu ver se vocês conseguem ver ali o prédio, pá. Olha lá, ó. Da hora, né? Eu não pensei em nenhum tema específico hoje, mas quando eu estava em casa pensando antes de vir para cá, eu acabei tendo uma pequena crise existencial que me fez chegar em um assunto no qual eu entendo muito pouco, mas eu já vivi e gostaria de compartilhar com vocês. Eu acredito que todo mundo já viveu e eu tenho certeza que todo mundo vai passar por esse momento também, que no caso é a morte. O que é a morte, né? Por que essa tal morte nos assombra, sendo que estamos aqui há milhares de anos e como criaturas extremamente adaptativas, não conseguimos encontrar uma forma de deixar de temer a morte. Até mesmo no ápice da nossa felicidade, nos divertindo bastante, sempre existe aquela pós, vamos dizer, tipo a ressaca da felicidade, que nos faz lembrar que somos frágeis, né? O fato de você beber e ficar de ressaca, nunca mais vou fazer isso, ou qualquer outra coisa. Eu já passei por algumas situações na minha vida que me fez refletir bastante sobre a morte e a vida em si. A primeira experiência que eu passei, eu tinha, deixa eu ver, uns 11, 12 anos de idade no máximo. Eu tava deitado no sofá de casa assistindo Dora Aventureira e algumas pessoas, né, que são familiares, né, já não tenho contato mais com essas pessoas, estavam escutando música, estavam escutando som do lado de fora da minha casa, né, e era tipo duas casas coladas, uma na outra, aí tinha um corredor no meio. Aí beleza, né, eles escutando uma música lá, um funk bem esquisito, um rap bem estranho. Daí do nada, o padrão, né, dois caras em uma moto passaram lá, aí deram o primeiro pipoco. Quando eu escutei, eu achei que esse barulho que tinha acontecido era da borracharia, que ficava praticamente uma rua descendo da minha casa, porque sempre tem barulho de pneu estourando, aqui, sabe? E dessa vez não era, né? Dessa vez realmente eram dois caras de uma moto descendo um bala num antigo traficante que vivia ali na região. E eu saí para fora no segundo tiro e foram acho que uns 7. E eu presenciei na minha frente, menos de 2 metros assim de distância, dos caras que estavam atirando. Eu vi o cara ser baleado umas 3 vezes na região aqui do peito, né? Na perna. E o que fez ele cair e morrer de olho aberto na minha frente foi um tiro na cabeça, bem no meio da testa, assim, ó. E foi uma cena que me marcou bastante e que eu nunca mais pude esquecer. E foi ali naquele momento que eu experienciei o que de fato é a morte, entendeu?
quando você observa uma criatura viva, mesmo que ele esteja dormindo, você consegue saber quando ela está com vida e quando ela está morta. É muito bizarro isso. Não sei se foi só uma impressão minha, mas foi a impressão que eu tive. E depois que aconteceu isso, eu acabei perdendo um tio e uma avó. Do tio eu era mais próximo, da minha avó nem tanto. Minha avó não gostava muito de mim. Aí eu não senti tanto baque. Mas você sente uma dor muito grande quando as pessoas que são próximas de você, como era minha mãe, como é minha mãe, sente, né, o peso, né, de perder uma mãe, de perder um parente tão próximo, né? E pra mim a parte difícil foi ter que lidar com isso, ter que ser forte, ter que afagar, ter que abraçar e sofri junto com ela, né, com a morte da minha avó e um mês depois a morte do meu tio. Então não foi uma coisa fácil pra ela, né? Mas isso aí, pô, eu tinha uns 15 anos de idade, 16 anos de idade. Como eu disse, eu não era tão próximo das pessoas, então não me afetou tanto. Já depois, nem tanto tempo atrás, uns 2 anos atrás, a minha mãe e minha irmã, elas adotaram um cachorrinho, um Shih Tzu. E por irresponsabilidade delas e minha também, e também inocência, né, achando que não ia acontecer, e eu também não tenho conhecimento para explicar se realmente foi isso ou se acontece independente. A cachorra contraiu sinomose, que é uma doença que afeta o sistema nervoso central, até onde eu pesquisei, né, se não me falha a memória. E ela acabou sofrendo bastante. Ela tinha perdido a visão, não conseguia andar, passava a noite inteirinha chorando, não conseguia se alimentar direito. Toda manhã eu levantava e tirava aquela remela que ficava no olho dela, assim. E desempregado, não tinha dinheiro pra nada, muito tenso. E minha mãe não podia ajudar porque ela que estava bancando as coisas da casa, entendeu? E eu peguei um empréstimo e tudo que eu podia fazer eu fiz. Eu levei ela no veterinário e ele dispôs uma solução pra mim, que era fazer a eutanásia no cachorro, e eu acabei optando por sim, pra acabar com o sofrimento dela. Quando ele colocou ela na mesa ali, né, e ela aplicou a injeção anestésica, que fez ela dormir e descansar, né. Logo depois que aconteceu isso, ele perguntou pra mim se podia aplicar a injeção letal. É estranho, quando eu vi... Peraí só um minutinho. Os moleques vieram jogar bola lá onde eu tava, ia atrapalhar demais. Aí como tô quase acabando, vou terminar aqui. Aí a cachorra tava anestesiada, tava deitada, e ele perguntou se podia aplicar a injeção letal nela. Aí eu falei que sim, né, chorando bastante e tal, carregando nos meus braços até o veterinário. É aí que vem uma coisa bizarra. Quando você vê o cachorro, mesmo que a respiração dela estivesse bem fraquinha, ela só estava anestesiada, não dava nem para perceber que ela estava respirando. E assim que ele aplicou a injeção letal, passou 2 minutos e a única coisa que eu vi ali foi um corpo sem alma, um corpo sem vida. E é muito bizarro isso. E isso aconteceu da mesma forma das outras vezes também que eu presenciei a morte, entendeu? É muito estranho. Quando você vê uma criatura sem vida, é diferente de você ver uma criatura que está desmaiada, uma criatura que está dormindo, entendeu? É completamente diferente. E parece que você vê algo saindo dela, entendeu? Eu não sou uma pessoa religiosa, não sou uma pessoa que busca muito essa questão aí vamos dizer, do pós-vida, sabe? Mas, como uma outra experiência que eu tive, essa foi uma que me marcou bastante. No vídeo meio picado, mas
Quando eu chegar em casa eu vou pegar e vou editar e vou juntar todos eles em um vídeo só. Vamos ver se vai ficar legal. Ah, se ficar uma merda, dane-se também, tá ligado? Daí, enfim, essas foram algumas histórias, né, que aconteceram na minha vida. Só que o tema que eu queria abordar, não que eu tenha pensado, mas o tema que eu queria entrar é que a morte em si, ela é muito mais complexa do que isso. É uma coisa muito... Deixa eu aumentar aqui o brilho. Uma coisa muito... Porra, sei lá, abstrata, tá ligado? Qualquer momento que eu tô andando aqui com o celular na mão, pode chegar um maluco me atropelar aqui e eu morrer. E... você não tem controle nenhum disso, sabe? Os gregos acreditavam que existiam dois tipos de morte. A morte física e a morte quando você era esquecido. Primeiro você morria fisicamente, depois você morria quando a última pessoa dizia o seu nome. Aí você realmente partiu dessa terra. Os cristãos acreditam que depois da morte existe... Só ter cuidado aqui para não ser atropelado. Depois da morte existe ou o inferno ou o paraíso. E tantas outras religiões que existem, né? A mitologia nórdica, que falava que se você fosse um bravo guerreiro, você ia pra Valhalla, né? Que é tipo o paraíso. E assim a gente vê cada civilização desbravando o seu próprio conceito de morte ou vida. Pessoalmente, o que eu acredito é completamente diferente a essas analogias que existem aí. Eu sou um cara que, não falei, eu não sou um cara muito religioso. Eu vou muito pela linha da ciência. Não que o que eu vou falar agora é cientificamente comprovado, porque não tem como você comprovar uma coisa que você não tá lá pra ver, né? Pra ligar os fatos. Mas eu acho, né? Se eu for morrer, que eu não sei porque eu não morri, quando eu for morrer, que é o mais provável que aconteça, afinal, somos todos seres humanos, né? Até que se prove o contrário. Eu acredito que deva ter duas linhas, que são essas. Ou você morre e o universo acaba e tudo que existe é uma criação dos seus órgãos do sentido e o mundo vai deixar de existir, e tudo o que acontece foi você que, entre aspas, criou, porque se você não tivesse ali, esse mundo não estaria sendo exposto, né? Sendo sentido por você. E a segunda teoria que eu tenho, que já é a parte mais para uma questão mais energética, eu acredito que... Peraí. É a segunda, como eu ia dizendo, que é uma questão um pouco mais energética, que é quando você morre, você volta, vamos dizer assim, pro útero do universo. O que eu quero dizer com isso? Quando você morre, você simplesmente deixa de gastar energia e você passa a distribuir energia, retribuir a energia que você gastou. Por exemplo, você morre e você é devorado pelos vermes, pelos animais, serve de energia para as plantas. E essas vão continuar dando continuidade à energia que você transmitiu, entendeu? Daí você vive, de certa forma você vive, mas você não vive mais com os órgãos do sentido, você vive em forma de energia. E essa é a minha segunda teoria sobre a morte. Não acredito em céu, não acredito em inferno, não acredito em Valhalla, Helheim. Não consigo acreditar nessas coisas. Pra mim,
é um pouco distópico, eu diria, nem utópico, porque passar, assim, imaginar uma utopia passando o resto da eternidade em puro prazer, não prazer, mas tipo assim, só coisa, cara, não sei, não consigo, ou se não sofrendo pela eternidade, entendeu? Acredito que Jesus existiu sim, Buda, que foram os maiores filósofos que essa terra já viu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Já tá escuro. Desculpa aí pra eu andar e ficar conversando. Eu acho que até seria melhor se fosse assim, tá ligado? Pega um pouco mais da luz. Mas foi o que deu pra fazer. Meu braço cansa, ele vai descendo. Foi o que deu pra fazer. E eu queria gravar, né? Até porque hoje é a minha folga. E eu queria produzir algum tipo de conteúdo. Então muito obrigado aí. Me conta aí as suas experiências que você teve com a morte e qual que é a sua teoria sobre ela. Então valeu, falou. Bye bye.